Olá, galera do YouTube! Olha eu aqui de novo. Hoje eu tô com uma história super interessante. É a história sobre a corrida dos sapinhos. É uma história que eu li um tempo para um grupo que eu estava treinando e eu achei essa história muito bacana. Era assim, era a história de uma festa na floresta, como tá super na moda, né, essa história de corrida de rua. Aí até na floresta os animais decidiram fazer uma corrida entre os sapos, só entre sapos. Eles queriam mesmo fazer uma pegadinha com os sapos, porque colocaram a corrida numa enorme ladeira que eles queriam ver os sapos irem caindo pouco a pouco. Então prepararam-se uma ladeira bem alta e deram largada. E na medida que os sapos iam saltando, saltando, saltando para chegar lá no topo, muitos deles iam caindo, desistindo e cansando. Só que tinha um sapo que ia pulando, pulando, pulando. E muita gente ficava dizendo assim: ei, tá muito difícil, vocês não vão conseguir. Ei, vocês vão já cair, deixa de marmota, vocês vão cair. E daí aos poucos eles iam realmente desistindo. Mas tinha um sapo que não. O sapinho ia. E foi. Chegou lá no topo. E quando ele chegou lá no topo, aí veio toda a equipe de reportagem. Como é que você conseguiu chegar aqui? Porque reportagem é assim, né? Só querem saber dos vencedores. Quem ficou pelo meio do caminho não interessa. Aí quando chegou lá no topo, como é que você conseguiu chegar aqui? Explique essa sua perseverança, você treinou. Só que para surpresa de todos, o sapinho era surdo, né? Então o que acontece? Moral da história. Na medida que os outros iam sendo desmotivados, eles iam desistindo, pouco a pouco iam desistindo. E o sapo surdo, ele não tinha como ser desmotivado porque ele era surdo. Então foi subindo, subindo, nem ligando para o que os outros falavam. E também comigo foi assim. Comigo foi assim, a minha história de vida é exatamente assim. Eu fui criada sem pai, sem mãe. Aos 13 anos minha mãe morreu e eu tive que subir minha ladeira sozinha, passo a passo, trilhando meu próprio caminho. Meu grande objetivo, o topo da montanha do sapo, era ser universitária. Saber nem que faculdade eu queria fazer, saber que eu queria ser universitária. Então, para eu traçar essa meta que eu tinha, que quem tem meta tem que traçar um plano. Eu fiz assim, eu não tinha muito recursos, né? Passar no vestibular não é como hoje, né? Que tem muitas faculdades. E eu tinha que fazer o segundo grau, eu mesma fazia a minha matrícula, eu mesma ia atrás de estudar, atrás de livros emprestados, não é igual hoje que hoje tem Google, não tinha nem internet, computador não, máquina de datilografia. Então era um tempo em que ser universitário era muito difícil, a gente tinha o prazer, a sensação de escutar o nosso nome no rádio, os selecionados, porque era realmente muito difícil passar no vestibular nessa época. E essa era a minha meta. Apesar de que eu não tinha recursos para isso, como eu já disse, eu não tinha papaizinho para me levar para aula, mamãezinha para fazer café, não tinha isso não. Eu estudava numa escola onde eu andava 2,5 km para chegar na escola, 2,5 km para voltar. Comecei estudando pela manhã, saía bem cedinho, sem tomar café. Passava na igreja que tinha uma missa para comer hóstia. Na volta eu passava na feira para comer um pouquinho de farinha que tinha lá pela feira. E assim eu fui, né, fazia um servicinho aqui, um servicinho ali, e fui traçando. E tinha os apelos negativos durante essa minha trajetória. Quando eu dizia que eu ia fazer vestibular, muita gente ria de mim. Sabe nem se vai passar no colégio, porque realmente era muito difícil. Ir para aula era muito difícil. Tudo era muito mais difícil que hoje. Sem pai, sem mãe, realmente muito mais difícil. Mas eu fui caminhando, eu estudei muito, me dediquei muito para atingir essa meta que eu queria. E passei no vestibular por 2 vezes. Passei a primeira vez numa faculdade federal e a segunda numa estadual, as 2 públicas. Senti o prazer de 2 vezes meu nome ser falado e o pessoal vir atrás de mim e tal, jogar as coisas, né, para comemorar. Mas onde eu quero chegar não é só dizer que eu me senti uma pessoa de sucesso. Eu quero chegar na história
de que hoje você tenha seus próprios sonhos, você tem suas próprias metas. E a minha dica são apenas 3. A primeira dica é que você tem que ter fé. Fé que você vai conseguir. Não importa se sua meta é passar num concurso público para ganhar 20 mil reais. Não importa se é escalar o Monte Roraima. Não importa qual é a tua meta. Importante que, em primeiro lugar, você tem que ter fé. Tem que acreditar que você vai conseguir. A segunda, atitude. Atitude. Porque se você ter fé e ficar dentro de casa, nada vai acontecer. A terceira é você ter perseverança. Porque os apelos negativos, as complicações, elas vão surgir. Mas você tem que ter perseverança para ir até o final. E depois que você chega lá, tá atingindo sua meta, mais uma dica. Não esqueça a humildade. O mundo dá muitas voltas. E você não sabe em que circunstância você vai reencontrar as pessoas. Então é muito importante você nunca esquecer as 3 dicas. E a última, a humildade. Antes de tudo, acredite em você mesmo, você pode. Basta querer, tá certo? Pensa que eu tô arrumada assim pra falar no YouTube, né? Não, eu tô já saindo pra dar uma palestra, tá bom? Grande abraço, gente. Tchau.